Olá, galerinha massa. Aqui quem tá falando é Roninho dos Teclados, diretamente do Rio Grande do Norte. Galera, eu vou falar um pouquinho aqui de um livro chamado Admirável Mundo Novo, né? A galerinha massa aí talvez já conheça ou tenha ouvido falar. É um livro escrito em 1931 e produzido, ou seja, publicado em 1932, por Aldo Huxley. Tá entendendo, galera? Esse livro é bastante interessante porque ele é uma distopia, né, no caso, mas é bastante profético por se tratar de uma sociedade bastante curiosa e ao mesmo tempo eu achei particularmente bem assim interessante, ao mesmo tempo bastante espantoso, né? Porque é uma sociedade que se tratava tipo assim, através do soma, que era uma droga que a galera tomava, essa sociedade tomava. Por exemplo, se você tivesse triste, depressivo, soma. Se você tivesse gostando de alguém, soma. Se você tivesse com alguma dor, alguma dificuldade emocional, física, qualquer coisa, o soma resolveria. Tá entendendo? E ao mesmo tempo ele trazia sensação de paz, alegria, tá entendendo? Inclusive o governo mesmo, ele tipo assim, pregava pra galera mesmo e dava pra galera e resolvia tudo à base do soma, né? Tá entendendo? Também nessa sociedade fala que as pessoas eram tipo assim, elas nasciam não do ato sexual, coito, né? Homem, mulher, essas coisas assim, né? As pessoas eram praticamente produzidas através de inseminação artificial, né? E essas pessoas, essa sociedade era divididas em castas, né? Tá entendendo? As castas menores, como o Y, que era a galera da massa, né? O proletariado, as pessoas para trabalhar no braçal, tá ligado? Elas eram produzidas em massas. Apenas os alfas, que era para comandar a sociedade, elas eram produzidas de forma separadamente. E essas pessoas nasciam de acordo com a necessidade que essa sociedade tinha. Era bastante interessante que essa sociedade não tinha praticamente preconceitos, tá entendendo? Não tinha é, não tinha namoros, não tinha casamentos, não tinha famílias, não tinha pai e mãe. Por quê? Porque as pessoas eram condicionadas, né, a nascerem deste jeito. Ou seja, ela já nascia, vinha ao mundo, não tinha irmãos, não tinha pais, tá entendendo? O amor, o casamento praticamente não existia, portanto não existia esse machismo, o feminismo, né, que a gente vê muito na sociedade atual, né? O feminismo e o machismo, não tinha relacionamentos passivos e possíveis mortes, né, como a gente tem, né? Tá entendendo? Porque a galera praticamente era uma galera independente, tá ligado? Uma sociedade independente. E não havia a necessidade disso, né? Já que o casamento, a família e isto tudo não eram bem vistos pela sociedade. A sociedade também não admitia tipo uma mulher parir, né? Ter o parto, né? O parir que eu falo não da forma vulgar, né? Mas o parir do parto, né? Era algo macabro, tá entendendo? As mulheres não queriam ter esse tipo de aventura, né? Entre aspas, era algo errado, né? Tanto é que tem a Linda no episódio, tem uma personagem que ela dá a luz ao selvagem, tá entendendo? Eles saem dessa sociedade e vão para uma tribo de indígenas, né? Ali no Novo México, tá entendendo? E o interessante é que essa sociedade ela conta a partir do Ford, né? O Henry Ford, né? Do Fordismo e tal. A gente, por se tratar de um país cristão, o nosso Brasil, né? A gente conta depois de Cristo, né? Antes de Cristo. Lá essa sociedade ela se passa em 753 depois de Ford, acho que é.
e 2540 depois de Cristo, né? Trazendo para nossa era cristã, né? O livro vai retratar de um cara chamado Bernardes Marx, né? Bernard Marx, né? O livro é bem interessante que ele traz personagens que têm uns sobrenomes curiosos, né? Esse Marx, a gente se liga no Karl Marx, né? Tem um rapaz que é paparazzi, né? Fotografa essas coisas assim. É Darwin Bonaparte, né? Darwin, Charles Darwin, Bonaparte, Napoleão Bonaparte, né? Deixa eu ver. A Lenina, né? Que faz uma alusão ao Lenin, né? Da Revolução Socialista, desculpe, socialista lá da União Soviética, né, em 1917, né? O livro também traz o Watson, né? Tem um personagem, agora eu não lembro, viu, galera? Me desculpe, mas depois vocês pesquisem, digitem no, nos comentários. Tem o Watson, né? Que também pode ser aquelas coisas musicais, né? Aquelas mesas. E também tem o Watson da psicologia, né? Da pedagogia, a galera aí que faz letras, que tá ou pedagogia, a galera da área de humanas vai se ligar nesse cara, né, que tá no tipo assim nos comportamentos, né? A gente vê no behaviorismo, né? O interessante é que o filme, ele trata muito dessas coisas. Se a gente analisar mesmo, quem já fez assim psicologia ou fez algumas das disciplinas da grade de pedagogia, a gente vai se ligar que tem um comportamento bem. O Huxley é um cara genial, viu? Como é que o cara, em um livro, o cara pôde fazer analogias de nomes, botar conhecimentos científicos que na época não era nem visto ou por se tratar na década de 30 talvez uma sociedade bastante, como é que eu posso dizer, conservadora, né, e religiosa, tal, eu acredito que causou até um certo impacto, talvez das autoridades religiosas, políticas, etc, etc e tal. Acredito que ele foi até mal visto também, né, por ele falar em aborto, tá entendendo? O livro lá, tá entendendo? Você vê que lá praticamente, ou seja, a mulher quando engravidava, ela era tipo macabro, né? Maldita, ela nem queria, ela nem engravidava, mas se fosse o caso de engravidar, ela praticamente abortava. Tu vê que a sociedade de hoje, né? Tá entendendo? Ele naquele tempo o contexto era mais aquele contexto patriarcado, né? Tá entendendo? Era família, homem, mulher, não sei o que. Geralmente o homem trabalhava, a mulher ficava em casa, né? E lá essas mulheres não, elas são tipo independentes, né? Tá entendendo? A Lenina, se eu não me engano, ela era uma beta, né? O Bernardes Marx, ele era um alfa, tá entendendo? Ele foi tipo produzido e ele nasceu com uma pequena deformação, tá entendendo? Aí ele foi um cara que conseguiu perceber, porque a galera tava tipo uma espécie de drogados, né? Tudo eles resolveria pelo soma. Tá cansado? Soma. Tá com dor de cabeça? Soma. Tá triste, depressivo? Soma. Tá com alguma dor física? Soma. É, tá de ressaca? Soma. O soma resolveria tudo, né? Nessa sociedade. É coisa que a gente vê até hoje, né? Tem muita gente aí que se afoga aí as mágoas, as coisas aí nos somas da vida, né? Tá entendendo? Nas várias ilusões que a vida traz, né? Ou verdades, né? Dependendo do ponto de vista que você veja, né? Quem sabe seja um campo de refúgio, seja a sua verdade, ou seja apenas ilusões, né? O, o interessante também, eu aqui estou criando, estou falando por cima, não tem um roteiro, não vou editar nem nada, eu vou falando o que eu vou lembrando de acordo, né? O interessante também que esse livro traz é que o John, por ele ser diferente, né? O John Selvagem, que era um indígena, né? Que nasceu filho da Linda, né? Que foram lá para esse Novo México, essa tribo lá, que Bernard e Lenina foram para lá, né? Aí acabaram
trazendo ele para essa sociedade, né? O bom que o diferente às vezes a sociedade trata o John como diferente, né? E o John também trata eles como diferente porque é aquela velha história, se você desenhar um 6 aqui, se eu desenhar um 6 para mim, para você do outro lado vai estar um 9, né? O John ele acaba tendo um fim assim meio trágico, né? Porque a galera zombava, tá entendendo? Fazia muito bullying. E ele era tipo uma espécie de atração, porque no filme ele se martirizava, tá entendendo? Ele tinha desejos, anseios, e ele não queria tomar o soma, você tá entendendo? Aí ele acaba não aguentando a pressão e acaba se suicidando, tá entendendo? Muita gente parava para ver o Soma, porque era algo diferente, aquilo ali eles não existia naquela sociedade, aquela liberdade, aquele pensamento que o John trazia, o selvagem, tá entendendo? Aí o Bernard Marx, ele para de tomar o Soma por algum motivo. Aí ele vai percebendo que, tipo assim, ele vai percebendo os dois lados da vida, né? Coisa que o John não conseguiu ver essa outra sociedade e essa sociedade não conseguiu